Fala pessoal do Doppler, sabadão aí com S de segunda-feira, né? Pra quem é vestibulando, pra quem presta medicina e tá na muvuca dessa loucura de informação. Hoje a gente continua estudando, adivinha? Romantismo. Estudaremos até 2026 romantismo, pelo que parece, né? Até adiar o Enem e a gente torcer para que isso seja, para que essa prova seja feita exatamente em 2026. Tempo em que a gente vai ter a sensação que estaremos preparados. Olha, eu já adianto, gente, que a grande verdade é que a gente sempre tem essa insegurança, a gente sempre tem essa sensação, nossa, mas eu não sei nada, não estudei nada, meu Deus, o ano tá acabando e eu tô perdidaça. Não se preocupem, essa sensação não é dada por conta da quarentena, isso é muito normal para qualquer aluno vestibulando de medicina. Digo tudo isso para dar para vocês as boas-vindas e continuar aí a sequência do nosso material. Faço isso sempre no começo da aula para vocês se localizarem, entenderem de onde nós estamos saindo, para onde nós vamos, ok? Então acompanhe o que a gente vai ver nessa aula de hoje. Muito bem, seguimos então da apostila 2, frente 2 de literatura, aula 20 e 21. Na aula 20 a gente continua estudando Alencar, mas agora o romance urbano e o romance regionalista. Teremos alguns exercícios que faremos alguns juntos e aí a gente segue na aula 21 falando de outros nomes importantes. Claro que nem próximo, tá? Do nosso Alencar. Mas a gente vai falar do Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu A Moreninha. Opa! Correspondente aqui, ó. Romantismo e outras prosas na aula 21. Vamos lá? Pra gente começar a aula de hoje, nós vamos recapitular, como sempre. Em literatura não tem como a gente pensar de maneira segmentada. As coisas têm sempre uma continuidade. Por isso, acompanhando o que nós já fizemos nas aulas seguintes, né, nas aulas anteriores, perdão, a gente começa entendendo aí o contexto histórico de forma muito rápida. Estamos falando do século XIX, estamos falando de momentos importantes como, por exemplo, a Revolução Industrial, ainda que no seu início, naquela era do carvão, a Revolução Francesa, que já aconteceu, mas tem seus desdobramentos aqui nesse momento, afinal de contas estamos falando do romantismo, né? A arte burguesa, essa arte desse movimento, dessa classe, que é uma classe denominada aí burguesia. Além disso, temos também a vinda da família real para o Brasil como um ponto importante e significativo, a expulsão deles, né, saída deles lá por conta das guerras napoleônicas até a chegada deles, culminando aí até a nossa independência em 1822. Todo esse universo nos fez chegar ao romantismo. Vimos que aqui no Brasil a gente tem um romantismo dividido em poesia e prosa. E em Portugal, o romantismo como um romantismo em prosa, na sua forma essencial. Em Portugal, nós vemos aquelas histórias de exagero, né, de morte no final, mas uma morte sempre com a visão da idealização por detrás. Então, Amor de Perdição, a do Lencinho, Eurico Presbítero, que era o do Mascarado, Frei Luís de Souza, que a filha morre em pleno palco da igreja, Viagens na Minha Terra, o romance entre a Joaninha e o Carlos, enfim. Tudo isso a gente viu em romantismo português. Caminhamos mais um pouco e acompanhamos o romantismo no Brasil, mas em poesia. A gente viu que nós tínhamos três divisões importantes, né? Três gerações. A primeira geração é indianista, que falava aí do Gonçalves Dias, do ufanismo, daquele nacionalismo exacerbado, com a figura do índio como escolha do herói nacional. Partimos para a segunda geração, que era a geração ultrarromântica, ou byroniana, que aí o olhar já é um olhar muito mais mórbido, muito mais sentimental, mais ligado à morte, ao ideal de beleza como sendo aquela mulher branca, que parece um defunto, né? Aquela fisionomia, aquela imagem mesmo do amor ultrapassando a vida. E a terceira geração, não menos importante ainda do romantismo aqui no Brasil, era a geração condoreira, ou a geração de poesia social, em que a gente tem como referência Castro Alves, o poeta dos escravos. Tudo isso a gente já delimitou com muito cuidado nas aulas anteriores. Hoje a gente segue a parte de prosa. O que nós já estudamos de prosa na aula passada? Alencar. Esse é o nome quando a gente pensa em prosa no Brasil. E entendemos que o Alencar é um desses autores que vai fazer esse romance folhetinesco com maior brilhantismo. Ou seja, a literatura começa a ser uma literatura de alcance popular. Gente, um aluno me perguntou, inclusive essa semana, Paty, mas então a gente pode falar que nesse momento a literatura já foi disseminada para as massas? É claro que se comparado a qualquer escola anterior, ela já teve uma aceitação gigantescamente maior. Né? Nós estamos falando aqui de publicações feitas no rodapé do jornal, vocês se lembram disso, né? Dos romances folhetinescos, alcançando um público que antes não era um público da literatura. Afinal de contas, a burguesia faz isso muito bem, né?
ganha dinheiro através de qualquer coisa, inclusive a literatura. No entanto, a gente não pode falar que foi uma literatura que alcançou todos os pontos sociais. A gente sabe que não. A gente vive em pleno 2020 e ainda assim a gente entende que a literatura não chegou para todos os olhares, para todos os segmentos da nossa sociedade. Afinal de contas, a Unicamp foi super criticada quando ela lançou aí o Diário de um Detento no álbum do Sobrevivendo ao Inferno dos Racionais. E nossa, que absurdo! E agora os nossos alunos vão ter que saber um linguajar dos bandidos, xingamento na prova do Unicamp e toda aquela discussão que vem em torno dessa escolha, que na minha concepção foi uma escolha brilhante da Unicamp, né? Aliás, o ano passado a gente fez um encontro super legal, não tenho dúvida que nós faremos outros encontros com vocês esse ano, discutindo esse tema. Fecha esse parênteses para quê? Para te mostrar essa relação. A literatura sim, teve um alcance muito maior do que ele estava acostumado, mas não alcançou todos os pontos sociais por enquanto. Afinal de contas, nem até hoje a gente tem esse alcance, infelizmente, né? Claro que a gente já percebe uma melhora nisso. Eu fico empolgada aqui, vocês já sabem, né, gente? Mas só para fechar esse parêntese gigantesco aí, a gente já percebe esse olhar um pouco mais sensível, uma vez que agora quem conta as histórias dos marginalizados, quem conta a história da favela, quem conta a história da mulher, da negra, da favelada, não é mais um homem branco por de fora. Agora a gente começa a perceber em registros como o quarto de despejo, por exemplo, que o olhar é feito de dentro da favela, né? Essa porta está sendo aberta pra gente, aí parafraseando o próprio livro, por de dentro. Então sim, hoje a literatura já tem um olhar, desde lá do Dylan, né, escolhido como o Nobel da literatura, mas um olhar de alguém que não é aquele padrão literário que a gente está acostumado. Fecho parênteses assim para mostrar para vocês então em que momento nós estamos. Agora a gente continua estudando prosa, continua estudando Alencar, mas a gente não vai estudar mais o Alencar na sua vertente indianista. A gente estudou na aula passada obras como Iracema, o Birajara, o Guarani, todas elas em que o índio era uma escolha e que o índio era sempre idealizado. A gente mantém a idealização aqui, no entanto essa idealização não vai ter mais uma vertente indianista. Essa idealização vai ter um caráter ligado, nessa aula de hoje, os que nós vamos estudar, urbano e regional. Muito bem? Seguimos daqui então. Tínhamos visto, como eu disse para vocês, a parte do Alencar e a quantidade de obras que ele escreveu. Focamos na nossa aula passada nessas 3 obras, Iracema, o Guarani e o Birajara. No entanto, agora a gente segue essa caminhada, saindo aí desse primeiro olhar indianista e passamos para a próxima etapa, em que a gente vai estudar o romance urbano. Pessoal, para quem gosta do esquema, pode seguir esse conteúdo mesmo, esse esqueminha, tá? Romance urbano. Enquanto vocês colocam as características gerais aqui desse romance, eu vou falando um pouquinho com vocês o que nós começaremos. Bom, o romance urbano, ele vai manter a ideia da idealização, que a gente já estava acostumada, vai manter a ideia do egocentrismo típico do romantismo, mas ele vai ter um olhar diferente agora. Afinal de contas, o ambiente é urbano. Então, o que vai estar em destaque são os costumes burgueses. Vai aparecer aquele the end, aquele final feliz? Sim, com certeza. Só que vai ser um final feliz que vai mostrar ao longo da narrativa algumas intrigas, algumas desigualdades econômicas, não de forma crítica ainda. Aliás, a gente torce em algumas situações para que esse olhar tenha um pouco mais de criticidade. Sei lá, por exemplo, em Senhora, a gente pensa, mas que mulher empoderada, ela vai meter um pé no Seixas, e aí no desfecho da obra isso volta a se tornar um romance romântico. Afinal de contas, vocês se lembram que eu disse, né? Esse romance se parece demais com as novelas que a gente tem até os dias de hoje. Nenhuma mulher quer assistir uma novela com aquele final triste. Todo mundo que assiste uma novela quer aquele padrão de idealização, de final feliz, de representatividade na história deles. A mesma coisa a gente segue por aqui, ok? Acho que deu tempo e é por isso que a gente começa aqui com a primeira obra, que é Senhora. Galera, se eu tiver que indicar para vocês uma dessas obras do romantismo, sobretudo desse olhar aí urbano, sem sombra de dúvida, a obra vai ser Senhora. Senhora é um puta de um livro. Ainda que a gente enxergue o romantismo típico nele, nessas idealizações, a gente percebe no Alencar uma tentativa de um olhar diferente dos romances românticos. Em muitos momentos a gente percebe crítica ao casamento, a gente percebe a instauração dessa instituição, né,
que é o casamento, a necessidade da mulher ter um homem na época como uma estabilidade emocional, social e financeira, feliz ou infelizmente, ela vai ter essa cara água com açúcar. Afinal de contas, estamos falando do Alencar e estamos falando do romance romântico. Mas vocês já vão perceber uma criticidade muito maior do que as obras anteriores. Outro detalhe, eu sempre me questiono das escolhas dos vestibulares. Iracema foi lista durante muito tempo e eu penso, meu, o senhor é tão melhor, por que escolher? Enfim, se estiver sobrando um tempo, que eu imagino que deve estar super tranquila essa rotina de vocês aí, de 72 horas, aulas diárias, né? Você tem 72 aulas para fazer em 24 horas, mas se sobrar um tempinho, eu indico esse livro para vocês com certeza. Vamos ao enredo, então. Pessoal, primeiro nós temos aqui o casal protagonista, bem tipicamente romance romântico, né? A Aurélia e o Fernando. A Aurélia Camargo é uma mulher muito bonita. Aliás, ela é cortejada sempre por vários homens. Só que ela é uma mulher muito pobre, ela é simples. E o Seixas, de fato, é apaixonado por ela. Só que o Seixas é um cara muito ambicioso. A Aurélia, para vocês terem uma noção, nunca abriu mão do amor que ela tem pelo Seixas por conta do dinheiro. Ela poderia ter arrumado um cara rico, mas ela nunca quis. Ela sempre quis o Seixas. Agora, o Seixas, quando vai ser posto à prova, ele titubeia. Como assim, Paty? O Seixas recebe uma proposta de casamento em que ele ganharia um dote de 30 mil contos de réis. O Seixas, naquele momento, ele de fato ama a Aurélia, mas como ele é um cara que pretende enriquecer, muito ambicioso, ele acaba trocando o amor verdadeiro dele pela Aurélia em nome desse dinheiro e se propõe a casar com a Adelaide Amaral. Bom, a Aurélia fica super chateada e frustrada com essa decisão, mas estamos falando de um romance romântico. Então, a Aurélia, que era filha dessa Dona Emília com o Pedro Camargo, recebe uma herança de um avô que ela nem sabia que existia, que ele é Lourenço Camargo. O Lourenço era pai do Pedro, né, ou seja, avô da Aurélia Camargo, e ele nunca foi presente na família porque ele nunca concordou com que o pai tivesse se casado com uma mulher muito mais simples que ele, né? Tá vendo? Ele é filho de um rico fazendeiro e a mãe da Aurélia é uma camareira, ou seja, pro avô, para esse Lourenço, isso não era uma boa escolha. Bom, como ele morre, depois inclusive da Dona Emília e do Pedro, também os pais da Aurélia já terem morrido, ela é a herdeira direta. E aí ela ganha 100 mil contos de réis de uma hora para outra, exatamente de uma noite para outra. E aí agora ela começa a ter tudo que uma protagonista precisa. Ela é linda, ela é cobiçada e agora ela é rica. Não sei se vocês já assistiram um trecho dessa novela aqui. Não sei mais se é da época de vocês. Inicialmente, quando eu falava de qualquer novelinha que eu tinha visto na minha adolescência, não estava tão distante assim dos meus alunos. Mas, infelizmente, agora quando eu me dou conta, vocês nasceram todos no século XXI, né? E eu sou realmente uma professora do século passado. Mas, enfim, essa obra aqui, né, essa imagem é de uma novela, Chocolate com Pimenta. Não sei se vocês se lembram. É uma novela que fez muito sucesso e ela é muito baseada nessa história da senhora. A Ana Francisca, que é a protagonista, ela era uma caipirinha, uma menina que trabalhava na fábrica, ganhou uma herança gigantesca e vai se transformar nessa mulher poderosa. Muito parecido com o que a gente tem aqui no nosso enredo também. Vamos voltar então para a nossa história. A nossa protagonista aí, a Aurélia, vai fazer o que então com essa herança que ela recebeu? Ela vai tentar gastar o que for preciso, mas para se vingar do Seixas. Ela tem uma amiga em comum com o Seixas, que é o Lemos, e ela faz a seguinte proposta para esse Lemos. Ela fala, ó, você tem que chegar no Seixas e dizer que tem uma pessoa que quer se casar com ele e quer pagar o dobro do dote que a Adelaide tá pagando, mas com uma condição. Ele só vai saber quem é essa pessoa no dia do casamento. Como o Seixas é um cara muito interesseiro, o que ele pensou? Meu, a mulher deve ser uma baranga, não tem ninguém que quer casar com ela e ela tá querendo arrumar algum casamento de qualquer jeito. Eu tô interessado no dinheiro mesmo, então ok, vou me casar. Só que no dia do casamento, quem aparece para a sociedade maravilhosamente, sabe aquela sensação bem Cinderela? Uau, todo mundo? A Aurélia. Ela aparece impecável no casamento e aí o Seixas acha que ganhou a vida, porque ele pensa, meu, vou ter a mulher que eu quero, com grana ainda, perfeito, zerei mesmo, né? Consegui tudo que eu precisava. E durante a cerimônia tudo acontece muito bem, mas quando eles vão para casa, o Seixas, achando que tinha chegado a noite de núpcias, um reviravolta acontece na história.
A Aurélia prepara toda uma cena, uma luz meio em penumbra, coloca um biombo, começa a se trocar por detrás do biombo, colocar a camisola dele e o Seixas lá achando que tinha se dado bem. No momento em que ela senta na cama, e aí ele pensa que vai acontecer a noite de núpcias finalmente com ela começa a falar, olha, então você me amou de verdade? Eu trouxe o trecho, nós vamos ler depois. Ah, te amei, nunca foi por interesse? Não, nunca foi. E aí ela fala, olha, nós representamos um papel. Você, pra mim, não passa de um marido comprado. Ou seja, pode vazar daqui. Então você imagina, gente que assiste, pensa, arrasou, meteu um pé nele, e aí ele sai desolado. E aí o que acontece ao longo do romance nessa parte é sempre assim. Quando eles estão em casa, ela faz de tudo pra provocá-lo, pra rebaixá-lo, pra se vingar mesmo dele. Quando eles saem, a gente percebe que parece um casal perfeito e feliz. Ela faz questão de mostrar para a sociedade que ela tá bem casada. Aliás, tem essa personagem Firmina que eu coloquei no esquema, que é meio que uma parenta, assim, uma mulher que ela mantém mais velha sempre junto com ela, e já mostra esse recorte, que uma mulher solteira não é bem vista na sociedade. Uma mulher ou ela tem que ser casada ou ela tem que ser acompanhada por uma mulher mais velha, né? Então, quando a gente vai vendo várias dessas nuances, a gente pensa, mas o Alencar é bem empoderado, né? O Alencar, ele tá defendendo a mulherada no pau mesmo. E a gente gosta dessa ideia. Porque percebe-se alguma crítica, seja a instituição do casamento, que muitas vezes é falida, ou seja, dentro do casamento é uma merda, mas fora para a sociedade é um casamento dos sonhos, né? Seja na figura da mulher que tem que estar sempre acompanhada por alguém, dependendo da figura masculina. Então, assim, tem olhares críticos e aí a gente fica até esperançoso mesmo com isso. Pensa, vai ser um romance diferente do que todos os outros que nós estamos conhecendo e lendo. Mas o spoiler, obviamente, gente, é que o desfecho não é assim. A obra termina no momento em que, depois do Seixas sofrer muito, ele consegue resgatar todo o dinheiro que ele gastou, que a Aurélia gastou na compra desse dote. Ele trabalha muito, coisa que é bem romance romântico mesmo, né? Que mudou quem ele é, e ele quita essa despesa com ela. E aí ele fala, olha, eu tô quitando com você essa dívida, mas eu tô deixando claro pra você o seguinte, eu não vou sair daqui, eu não vou abrir mão do nosso amor. Eu quero te entregar esse dinheiro e continuar vivendo com você, para que você entenda que de fato meu amor por você sempre foi verdadeiro. E aí, gente, ela se derrete, esquece toda a idealização, faz a Marcela do Big Brother, né, e volta a comer na mão do Seixas. Porque ela mostra pra ele, ela fala, olha, eu vou mostrar aqui pra você a minha herança, testamento, tava querendo lembrar. Vou mostrar pra você o meu testamento, pra te provar que eu sempre fui apaixonada por você. E aí no testamento tá escrito que toda a herança dela, que todo o dinheiro que ela tem, caso ela morresse, ficaria pro Seixas. Então assim, ela tá tratando ele mal o tempo todo, mas no fundo, ela também o amava, porque ela afinal de contas deixaria toda a fortuna dela pra ele. Se fosse um romance do Machado de Assis, o que o Seixas teria feito? Metido um tiro na cabeça da Aurélia. Mas estamos falando do Alencar, então é óbvio que eles vão ter esse final feliz. Esse casal que vai se reestruturar e viver um romance romântico tipicamente idealizado, como todos os outros que nós conhecemos. Vamos dar uma lidinha no texto original, porque aí fica muito melhor. Eu costumo sempre dizer isso, quando eu conto pra vocês a história, nada mais é do que uma piada mal contada, né? Porque o enredo não é o mais importante, sobretudo para um vestibular. O que de fato é interessante é perceber a forma como o autor conta essa história pra gente. Então não é a história, mas é como a história é contada. Vamos ler um trecho então juntos. Pessoal, tenho que confessar pra vocês que quando nós lemos essa história aí no Doppler o ano passado, foi sensacional, sabe? Tipo, Paola Bracho, novela mexicana, quem tava aí vai lembrar, foi um sucesso. Infelizmente não terei a participação brilhante aí dos meus brasilienses, mas eu vou por aqui, estou tentando achar aqui o slide, isso, pronto. Pra acompanhar então o finalzinho aí dessa história, a gente lê um trechinho e ver de perto como o Alencar escrevia. Bom, só pra fechar aqui o esquema, esqueci de falar naquela hora, a gente tem essa obra dividida nessas quatro partes, né? Uma parte é intitulada Preço, outra Quitação, outra Posse e outra Resgate.
tudo a ver com aquele contexto que eu acabei de explicar pra vocês, né? O preço mesmo como se ele tivesse no início da história, que ele foi comprado pela Adelaide, né? A posse tem a ver com a imagem que a Aurélia abusa dele, né? Mostra que ele não passa de um marido comprado. Essa quitação é a parte que ela se vinga dele, e o resgate é quando o Seixas se redime, dá todo o dinheiro e eles voltam aí a viver como um casal feliz. Bom, olhem esse trecho então. Esse trecho é bem, deixa eu ver qual é o que eu trouxe aqui. É bem o momento em que os dois estão lá se preparando para a noite de núpcias. Então, olhem só. A moça com o talhe languidamente recostado no espaldar da cadeira, toda ela assim embebida dos influidos do amor, de que ele a repassava com a palavra ardente, o olhar rendido e o gesto apaixonado. É então verdade que me ama? Pois duvida, Aurélia? E amou-me sempre, desde o primeiro dia que nos vimos? Não lhe disse já? Então nunca amou outra? Eu lhe juro, Aurélia. Sorregando-se para alcançar-lhe a face, não viu Seixas a súbita... Olha o jeito que ele vai descrever ela puta, viu? Ela com raiva. Não viu Seixas a súbita mutação que se havia operado na fisionomia de sua noiva. A Aurélia estava lívida e a sua beleza, radiante ao pouco, se marmorizava. Ou de outra mais rica, disse ela, retraindo-se para fugir ao beijo do marido e afastando com a ponta dos dedos. Então ele veio beijá-la achando que ia se dar bem, ela empurrou ele só com a pontinha do dedo e perguntou, né? A voz da moça tomara um timbre cristalino, eco da rispidez, da aspereza e do sentimento que lhe sublevava o seio, que lhe parecia ringir-lhe nos lábios como aço. Aurélia, que significa isso? Ele, puto, achando que ia lá se dar bem, né? Olha a frase dela. Representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter este orgulho, que os melhores atores não nos excederiam. Mas é tempo de pôr a termo esta cruel mistificação com que nos estamos escarnecendo mutuamente, Senhor. Entremos na realidade, por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é. Eu, uma mulher traída. O Senhor, um homem vendido. Ah! Não é aquela que, gente, não é aquela palminha que a gente dá pra Aurélia, tipo, meu, é isso aí, minha irmã, tá deitando, né? Acabou com ele. Olha ele, vendido, exclamou o Seixas ferido dentro da alma. Não vale nada, né? Ela, vendido sim. Não tem ouro nem homem. Olha a sequência. Sou rica, muito rica, sou milionária. Precisava de um marido, traste indispensável às mulheres honestas. O senhor estava no mercado, comprei-o. Custou-me 100 contos de réis, foi barato. Não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por esse momento. Não é fenomenal? Ela não tá acabando com ele? Sensacional. Mas no fim, né, gente? Historinha água com açúcar, ela volta com esse traste. Muito bem, assim a gente encerra essa nossa primeira obra. Acho que ficou claro para todo mundo um pouquinho sobre Senhora. Embora, sem sombra de dúvida, Senhora seja o romance mais referência aí dessa fase urbana do Alencar, a gente ainda vai conhecer hoje mais dois. Vamos conhecer um pouquinho sobre Diva, uma obra do Alencar, urbana também, e o que a gente começa estudando agora é um pouquinho sobre Lucila, uma história interessantíssima. Lucila é o nome dessa nossa protagonista, que na verdade é a Maria da Glória. A Maria da Glória, ela é conhecida ao longo da narrativa como Maria da Glória, depois como Lúcia, depois como Lucila. Vou explicar, vocês vão entender o porquê de tantos nomes, tá? A Maria da Glória é uma mulher com carinha muito angelical, mas ela é uma prostituta muito cortejada do Rio de Janeiro. E o par romântico dessa Maria da Glória, da Lucila ou da Lúcia, 3 nomes para a mesma pessoa, é o Paulo. O Paulo encontra, quando ele vem ao Rio de Janeiro, olha para Maria da Glória, né, para Lucila, ele fica apaixonado com aquele encanto, com aquela delicadeza de mulher. E logo menos, um amigo dele, o Cunha, já fala, ó, essa moça aí não é, o Sá e o Cunha são amigos dele, não é uma moça toda angelical como parece não, muito pelo contrário. Ela é, na verdade, uma prostituta. E aí o Paulo começa a olhar para Maria da Glória, né, que na época é conhecido como Lúcia, de uma maneira diferente. Vamos entender o porquê desses nomes. O nome original da Lucila é Maria da Glória, só que ela
aceita, né? Ela recebe esse nome de luta e esse nome de guerra como Lúcia, porque ela é muito amiga de uma mulher que se chama Lúcia e que acaba decidindo seguir por esse mesmo caminho de prostituição. A gente só vai entender o porquê no final do livro, então eu também vou fazer esse suspense até que a gente chegue ao desfecho. Mas a Lúcia, né, que é essa prostituta muito cortejada, tem um nome, como se fosse um apelido carinhoso que o Paulo a dá, que é Lucila. E a ideia de que, ó, para os outros você é a Lúcia, para mim você é a Lucila, sim? Então o Paulo acaba cortejando a Lúcia, né, a Lucila, e eles têm um caso, né, pago inicialmente. Só que aí o Paulo percebe que quando a Lucila tá com ele, ela é diferente. Ela mantém toda aquela angelicalidade dela, digamos assim, também no momento do amor, também no momento que os dois estão próximos. Acontece que a Lucila começa a perceber que o Paulo reage diferente com ela. Então, quando estão só os dois, a reação dele é uma. Mas quando ela tá na frente de outros amigos dele, ele a trata com uma certa indiferença. A gente descobre que a Maria da Glória era uma menina, fazia parte de uma família aí, que era uma família que pegou a gente vai descobrir que a Lucila é, na verdade, realmente essa menina angelical, que se chama Maria da Glória e que era de uma família muito simples. Uma família, inclusive, que foi pega na época da febre amarela. Toda a família dela adoeceu, menos a Maria da Glória. Então, os pais perderam o emprego, eles não tinham mais condição de pagar o aluguel para esse Couto, que era o proprietário da casa. E aí, a Maria da Glória percebe, sabe, que o Couto sempre corteja, a corteja, sempre tá próximo dela, sempre tendo alguma indireta. E aí o Couto, sabendo da situação que a família tá, por falta de dinheiro, ele propõe, olha, eu quito o aluguel da sua família se você tiver uma noite comigo. E ela, pro bem da família, decide fazer isso. Só que quando ela faz isso e os pais descobrem, né, o pai sobretudo, o pai a expulsa de casa. Então ela tem que viver uma vida sozinha. Para ajudar, logo depois ela sabe que os pais morreram e que só a irmã, a Ana, ficou uma criança órfã. Então ela trabalha, ela se prostitui para manter essa irmã dela, que é a Ana. Percebem que pra época, nós estamos falando de 1800 e tantos, é muito simbólico, né? Um homem ter uma relação com uma prostituta. Então a imagem aí tem que ser mais romantizada, afinal de contas é o Alencar. Então ela não é uma prostituta qualquer, ela é uma prostituta que foi levada a esse contexto, né? Faz isso em nome de uma causa maior, que é a irmã dela. Bom, no desfecho da obra, a Lucila engravida. E imaginem que escândalo para a época, que é um romance em que o protagonista se casa com uma prostituta e tem um filho. Então, Alencar, bem conhecendo o público que ele tinha, né, acaba fazendo aí uma reviravolta na história. A Lucila não se vê merecedora dessa criança, ela não acha que ela pode, de fato, ter esse bebê, e ela acaba morrendo antes que esse neném nasça. Só que ela faz um último pedido quando ela tá aí adoentada, prestes a morrer, pro Paulo. Ela fala, Paulo, a única coisa que eu te peço é que você cuide da minha irmã, que é a Ana. E é isso que ele faz. Ele vai ter com a Ana uma figura de um pai mesmo. Vou ler esse trechinho final aqui pra vocês, do desfecho, ó. Cumpri a vontade da minha Lúcia. Tenho servido de pai a essa menina, a Ana, né? Com a sua felicidade, paguei um óbolo da minha gratidão à doce amiga que tanto amou-me. Que é aí a Lucila, né? Que é então essa Lúcia. E aí ele termina esse desfecho, mais uma vez, um romance idealizado, mais uma vez todas as características do romantismo, mas com foco no que é um romance urbano. Galera, ainda menos conhecido, tá com menos questões, nós temos Diva, mas ainda assim eu me sinto incomodada de passar por eles. Vou passar mais rápido a história, porque de fato é menos relevante, mas aqui nós temos bem a mesma ideia de todos os outros romances. Idealização, final feliz, aquele empecilho, aquele conflito entre o casal protagonista, combinado por qualquer questão que seja, que no final vai ser resolvido. Vamos então ao enredo. Nossos protagonistas aqui agora são Emília, que é uma menina rica, mimada, e o Augusto Amaral, que é um homem de uns 23 anos aí, mas ele é negro e médico para aquela época.
A gente tem nessa obra aí uma relação com a obra Lucila, porque quem conta pra gente essa história, a história entre a Emília e o Augusto, é o Paulo, o mesmo Paulo lá que cuidou da Ana, o Paulo que se apaixonou pela Lucila. Ele tá escrevendo umas cartas a essa senhora GM, que a gente não sabe quem é, e aí ele vai contar, ele vai ser esse narrador dessa carta, muito bem? Muito bem, aí nós temos aqui o que nesse enredo, então. A Emília é filha desse Dom Duarte, tem como irmão o Geraldo, e como eu disse pra vocês, ao longo da história ela vai deixar de ser essa menina rica e mimada pra sofrer uma transformação. O médico, que é o Augusto Amaral, ele já é um cara de muito mais índole, um cara muito trabalhador, uma pessoa muito empenhada. Inclusive, ele vai cuidar da Emília uma vez, quando ela ainda é meninota, porque ela tá muito adoentada. E aí ele acaba falando pro Dom Duarte, né? Não precisa pagar não, fique tranquilo, ela de fato precisava, não quero receber por isso. Só que depois ela se transforma dessa menininha que era uma coisinha, né? Um esguicho de gente aí, parafraseando o próprio texto, para se transformar numa beldade. Quando Augusto volta na casa, tempos e tempos depois, ele percebe que ela tá maravilhosa. Eles, inclusive, o Augusto volta para ajudar uma órfã. E aí a Emília fica naquela briguinha mais irritantemente comédia romântica, sabe? Provocando o Augusto. Então o Augusto fala assim pra ela, olha, Emília, posso te falar bem a verdade? Eu não recebi nenhum salário, nenhum dinheiro da sua família para cuidar de você. Mas eu deveria ter pedido um dinheiro, eu deveria ter pedido, aí ele fala um valor, claro, né, assim, simbólico lá, R$5. Eu devia ter recebido R$5 para cuidar de você, que era o máximo que você vale. Então eles ficam naquela briguinha. Gente, eu coloquei aqui esse livro pra mim, eu tenho um rancinho dele, porque ele é quase que uma epígrafe mesmo do machismo encarnado. É um absurdo quando a gente vê o que acontece, qual é o perfil traçado das mulheres da época, né? Sempre aquela coisa frágil e etc. Aqui não é diferente. Ela e ele estão nessa briga, e daí ele pega a Emília pelos braços e dá um chacoalhão nela até que ela cai no chão. Olhem essa situação. Ele tá, de fato, batendo na Emília, né? Mas ela não entende esse chacoalhão, e nem o livro mostra esse chacoalhão como uma agressão, muito pelo contrário. Quando ela cai no chão, ela se dá conta que ela briga tanto com Augusto, mas porque ela é apaixonada por ele. E aí, depois desse beijo forçado, desse tapa e desse empurrão, tem essa cena aqui, esse trecho que eu trouxe pra vocês, que é o desfecho da obra. Olha o que ela fala, tá? Coloquei aqui como uma epígrafe do Manifesto Machista, porque não tem mais onde a mulher ser objetivada e depois de um safanão desse que ela recebeu. Mas olhem só o trecho original, tá? Quando ela desafogou a sua alma dessa exuberância e paixão, falei-lhe. Mas reflita, Emília, a que nos levará esse amor? Não sei, respondeu-me indefinível candura. O que eu sei é que eu te amo, depois de ter levado o safanão, tá? Tu não és só o árbitro supremo da minha alma, és o motor da minha vida, meu pensamento e minha vontade. És tudo que deves pensar e querer por mim. Eu te pertenço, sou uma coisa tua, coisa, tá? Podes conservá-la ou destruí-la. Pode fazer dela tua mulher ou tua escrava. É teu direito e meu destino. Só o que tu não podes em mim é fazer que eu não te ame. Enfim, Paulo, eu ainda a amava. Ela é a minha mulher. Então, tá vendo o Augusto conversando lá com o Paulo, né? E aí ele falando, olha, não tinha jeito, eu amava. Ela, de fato, é minha mulher, como se fosse mesmo uma posse. Saindo do romance urbano, nós vamos pro romance regional. A gente vai ver, nesse momento, marcas muito próximas do romance romântico. Todos eles com aquela idealização, com aqueles detalhes na descrição. No entanto, um cuidado maior agora com o contexto dos costumes da época, dos lugares, com o olhar das diferenças sociais, com o registro do lugar onde se vive, marcado aí mais intensamente. Se tivesse que destacar aqui para vocês, seria, sem sombra de dúvida, o gaúcho, o sertanejo e, óbvio, a mais famosa, que é a que nós vamos estudar, tio, ok? Vamos então ao esquema. Para quem sempre faz os esquemas, então siga aí na ordem, ainda em Alencar, romance regionalista. Coloquem esses itens mesmo, tá? Que eu destaquei para vocês, marcas da região, ligado diretamente a grupos sociais e a exploração aí dos costumes, do cotidiano, da cultura local. A referência,
nós temos aí como referência, nós temos aí essas 3 obras: Tio, o Sertanejo e o Gaúcho. Sim, se precisarem copiar, dá uma pausadinha no vídeo e sigam. Eu vou falar com vocês sobre Tio, que de longe é a história mais importante. Muito bem. A protagonista dessa obra é a Berta, que logo menos a gente vai entender que também tem esse apelido, né, de Tio. Tema aí, palavra aí que intitula o nosso livro. Mas para conhecer a vida da Berta, a gente tem que voltar ao passado dela e entender o que acontece com a mãe dela, que é essa Bezita. Bom, estamos falando então de um ambiente, né, o espaço dessa narrativa é o interior paulista. A Bezita, que é a mãe da Berta, é uma mulher muito desejada, muito bonita. Pra vocês terem uma noção, esse João Fera, que é um cara bem chucrão, é apaixonado por ela. O Luiz Galvão, que é um cara que já tem mais grana, também é apaixonado por ela. O Ribeiro, mesma coisa, apaixonado por ela. Ela é sempre muito cortejada. Ela acaba decidindo se casar com o Ribeiro. Só que esse Ribeiro faz viagens muito longas e fica muito tempo fora de casa. E aí ela tem um caso com esse Luiz Galvão. E fruto desse caso nasce a Berta. Só que imaginem a situação. A Bezita tem um caso extraconjugal aí com o Luiz Galvão. Quando o Ribeiro volta para casa, depois de uma viagem muito longa, ele volta e vê a Bezita com uma criança no colo, que é a Berta. E aí ele fica emputecido, enraivecido, desesperado de perceber que a mulher dele traiu e tem ainda uma criança como fruto dessa traição. Ele fica tão louco que ele vai matar a Bezita e quer matar inclusive a criança, o bebê, que é a Berta. Só que o João Fera, que é esse cara que fica ali sempre próximo da fazenda, um cara mais simples, entra na casa antes que o Ribeiro mate a criança e consegue salvar a vida dessa criança, que é a Berta. Mas ele não consegue salvar a Bezita, que sempre foi o amor verdadeiro dele. Por quê? Porque o Ribeiro acaba matando a Bezita por conta dessa traição. O que acontece é que o Luiz Galvão deveria assumir a Berta como filha, mas ele não faz isso. A Berta vive como uma órfã, né? Uma menina que tem aí o pai que sumiu no mundo, porque depois dessa situação o Ribeiro some e ela acha que o Ribeiro é o verdadeiro pai dela e sabe que a mãe dela morreu. Ela é sempre muito ajudada por esse João Fera, que assume aí uma figura de pai, só que ele é um cara chucro, rudão. Enquanto a Berta é uma personagem muito poliana. Cenas, por exemplo, para vocês entenderem. Ela é uma professorinha, então ela ajuda esse núcleo aqui familiar, que é a família do Luiz Galvão, o Afonso, a Linda, o Brás, que vivem todas, a dona Ermelinda, que é a mulher, vivem todos aí numa fazenda mais de luxo. E a Berta vai ensinar para esse Brás, que é o sobrinho, um menino inclusive que tem uma deficiência mental, ela vai ensinar o alfabeto para ele. E aí ela fala, ó, o A, você lembra do Afonso, o L, você lembra de Linda. E vai ensinando letrinha por letrinha e fazendo com que ele associe a letra aquela letra que ele tem do alfabeto com o nome de alguma pessoa, com alguma coisa ou com alguma pessoa. E aí essa criança, ela acaba associando o nome da Berta a uma acentuação, o tio. Por isso que a obra é intitulada como Tio, porque o Brás acaba associando a figura da Berta com a figura do tio, sim? Por isso o nome aí da obra. Bom, o que acontece pra gente entender o enredo? Anos e anos depois, o Ribeiro volta como esse Barroso, disposto a matar o Luiz Galvão, que ele sabe que foi o cara que o corneou, e inclusive matar a Berta. E aí o pau começa a torar, tem uma briga, o Luiz Galvão inclusive contrata o João Fera pra ser bem com o guarda-costa dele. E aí a Berta, que é bem essa polianinha, essa menina boazinha, ela começa a incutir na cabeça do João Fera que ele não pode fazer essas coisas. E o amor do João Fera por ela é um amor paternal mesmo. Só voltando pra dar mais um exemplo, que eu coloquei aqui o Miguel e a Inhatudinha, pra vocês saberem o porquê. Entendam o seguinte, o Miguel é um menino que a Linda é apaixonada, a filha da dona Ermelinda. Só um detalhe esse que me veio agora, tá? Ela é tão boazinha que, presta atenção, a Linda gosta do Miguel, mas o Miguel gosta da Berta. Ela é tão boa que, por saber que a amiga gosta do cara que gosta dela, ela acaba falando, não, Miguel, se apaixone pela Linda, fique com ela, e vai fazendo de tudo para que ele se desapaixone dela e se apaixone pela verdadeira amiga. Então, assim, digo isso para vocês entenderem o tanto que ela é essa polianinha mesmo.
Bom, o desfecho da obra, nessa emboscada, o Ribeiro acaba morrendo, e aí o Luiz Galvão é levado a confessar para Berta que ele é o pai dela. E aí a Berta se vê numa situação, ou ela vai viver com o Luiz Galvão, que é um cara que tem muito mais dinheiro, muito mais recurso, ou ela vai viver com o João Fera, que é um cara muito mais simples, muito mais chucro, mas que sempre cuidou dela. E aí adivinha quem ela decide escolher? Claro, ela vai escolher o João Fera. Ela prefere viver com esse pai, com esse homem mais simples, mas que sempre demonstrou por ela um amor. Então percebe que agora não é mais esse amor entre homem e mulher, é um amor paternal, mas ainda assim com todas as idealizações que a gente conhece do romantismo. Gente, pouca história, né? Tranquilinho, pouca coisa pra decorar, mas não reclamem, tá? Vocês sabem o que é o mall, então tá muito fácil conhecer essas histórias de todas essas personagens que a gente vê hoje. Bom, vou fazer com vocês o exercício 2. O exercício 1 ele é um exercício bem específico, porque bem provavelmente era lista, mas vou deixar o gabarito aqui pra vocês também, tá? O gabarito da 1 é C, acho que vocês têm recebido, mas vamos fazer o menorzinho aqui, é 2 juntos, tá? A questão 2 fala o seguinte: assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado a seguir na ordem que aparece. Então, questõezinhas até meio antigas isso, né? Mas ok, tem uma lacuna e a gente vai preencher. O projeto literário de Alencar ou Joaquim Manuel de Macedo, que a gente ainda não conheceu, mas vamos conhecer ainda hoje. Alencar ou ele. Bom, a gente ainda não sabia quem era o outro e vamos seguir. Assim narrou o passado indígena. Quem fala sobre o passado indígena? Alencar. Então eu já tiro Joaquim Manuel de Macedo, já tiro Joaquim Manuel de Macedo. Fica entre a D e a E. Muito bem. Narrou o passado indígena em. Então, o 2 tem que ter alguma história que fale sobre a Moreninha. Ou sobre a Moreninha, que fale sobre uma obra indígena. A Moreninha é indígena? Tá fora. Então ficamos só entre a D e a E. Tio é indígena? Não, é regionalista. Fora. Então, a gente já mata que a alternativa certa é a E. Vamos seguir só pra ver se tá certo, tá? A sociedade burguesa fluminense no século XIX em. Então, vai falar da sociedade senhora, romance urbano, perfeito. E o mundo rural em tio, fechado. Alternativa correta, o item E. Combinado? Pessoal, saímos finalmente do Alencar, né? Esse gigante da literatura. E partimos agora para um outro autor. Pessoal, tem que fazer esse asterisco com vocês, como eu sempre faço, tá? De longe, o autor mais importante desse momento é o Alencar. No entanto, o Joaquim Manuel de Macedo, ele dá origem ao romantismo no Brasil, em se tratando de prosa. Por isso vale que a gente olhe para ele com um pouco mais de cuidado. Eu sei que a aula já está super estendida, então nós vamos combinar o seguinte, tá? Para não ficar cansativo e pouco proveitoso. Hoje a gente termina estudando o Joaquim Manuel de Macedo e aí a semana que vem a gente faz uma retomada de todo o romantismo para encerrar de fato. Terminamos a aula 21, né? Porque essa parte já é da aula 21. Terminamos a parte da aula 21 e já seguimos na última aula do romantismo, que é a aula da semana que vem. Combinado? Que é um romance de transição. Hoje, então, eu encerro com Joaquim Manuel de Macedo. Explico para vocês no finalzinho da aula que a gente ainda vai falar de 2 autores bem menores, mas que vale a pena para todo mundo ficar organizado no caderno, ok? Bom, nós vamos falar então dessa obra, que é uma obra referência, bem provavelmente talvez você já tenha até lido aí no 9º ano da sua vida, ou no 1º, no 2º ano do ensino médio. Se eu pudesse escolher uma obra para representar o romantismo, seria Moreninha. Gente, a Moreninha é um livro que a gente fica, ai, que fofo, que delícia. É uma história gostosa, ainda que seja aquela coisa bem exageradamente romântica. Se você não conhece a história, eu te convido a conhecer. Se você já ouviu falar dessa história, aproveite para observar as simbologias, para entender mais do que o enredo, como isso pode aparecer numa prova para vocês. Muito bem? Então, para a gente terminar a aula de hoje, última obra, senta que lá vem história. Vamos conversar agora sobre Moreninha. Ótima essa tela, porque a gente consegue entender certinho e se organizar aí para as aulas seguintes, tá? Então, o nome, o cara, o que vocês precisam conhecer de cabo a rabo, Alencar. Esse a gente já matou durante nas nossas aulas 19 e 20. Na aula 21, a gente vai falar do Joaquim Manuel de Macedo. E na nossa próxima aula, a gente vai terminar o Visconde de Taunaí, o Bernardo Guimarães e o Manuel Antônio de Almeida. E a gente vai comentar rapidamente sobre o teatro do Gonçalves de Magalhães. De longe, esses 2 nomes são gigantescos na prosa do romantismo no Brasil.
Esses outros dois autores bem menores. O Manuel Antônio de Almeida, ele corresponde a uma transição, sim? Como nossa aula que vem ela ainda fala sobre o romantismo, que é a aula 21, então eu vou fechar, para não ficar cansativo para vocês também, eu vou fechar com Joaquim Manuel de Macedo hoje e a gente termina falando desses outros menores. Entendam que quando eu digo menores, é menores não em produção, mas menores no sentido de prova, tá? Na nossa aula seguinte. Acho que é até bom porque a gente faz mais alguns exercícios também juntos e põe em prática aí uma revisão geralzona do romantismo. Bom, vamos para o Joaquim Manuel de Macedo, com essa história que é o marco do romantismo no Brasil, a Moreninha. Pessoal, a Moreninha começa com uma história não linear. Então a gente vê que inicialmente é um narrador em terceira pessoa que conta a história de um menininho que estava na praia e esse menininho vai ajudar um velho moribundo, um mendigo. E quando ele vai ajudar esse mendigo, ele percebe que tem uma outra menininha, uma criança também que vai ajudá-lo. E aí quando esse moribundo vê duas crianças sendo solidárias, ele fala, olha, vocês foram os dois únicos que vieram aqui, se propuseram a me ajudar. Então eu vou dar para vocês o breve, esse camafeu, que é como se fosse uma corrente, não, como eu diria, um pingente, um pedaço para cada um. Vamos aproveitar que a gente tem internet, né? E colocar aqui para vocês o que é um camafeu, vai aparecer o outro, o que é o breve. Vamos ver se o breve aparece. Maravilhoso o Google, né, gente? Ai, como eu amo esse Google. Vamos pôr camafeu. Joia, camafeu, joia. Isso, ó, uma medalhinha, né? Um pingente mesmo, pra gente ter uma ideia. Então ele vai, isso, bem desse antigo. Ele vai dividir esse pingente e vai dar parte desse pingente para esse menino e parte do pingente para a menina, sim? Só pra gente voltar aqui na história. Isso acaba, essa história, né, não linear, e aí a história volta pro tempo atual, onde o protagonista é esse Augusto. O Augusto, gente, é um cara muito vida boa, estudante de medicina, pegador, boêmio, e ele, inclusive, sempre aposta com os amigos. Eu não vou me apaixonar nunca, não vou ficar nunca com ninguém, eu sou um cara da vida. Ele tem todos esses amigos aí, né? Então, o Fabrício, o Felipe, o Leopoldo. O Felipe é um cara que convida, um dos amigos dele, que o convida uma vez pra ir numa ilha da família, pra vocês terem uma noção, né? Então, como se fosse pra chácara dessa família. E aí o Augusto fala, não, imagina, eu não quero ir pro meio do mato não, Felipe. Eu quero ficar aqui na cidade, quero ver gente, quero ver mulher. E aí o Felipe faz essa coisa bem amigo, né? Bem falar das primas. Eu vou nesse encontro aí familiar, vão ter umas primas minhas. Vai ter a Joana, vai ter a Joaquina, vai ter a Dona Carolina. E aí ele vai descrevendo elas. Vai ter uma loirinha, uma ruivinha, uma moreninha. Por isso o título dessa obra. E daí o Augusto já fala, opa, então assim eu vou. E aí eles vão para casa dessa Dona Ana, que é um ambiente bem bucólico. E imediatamente o que acontece? O Augusto se encanta pela Dona Carolina. Aliás, no começo ele não gosta muito dela, porque ele acha ela muito pirracenta, muito diferente das outras. Mas aí ao longo da história ele já vai percebendo que aquilo que ele acha diferente é exatamente o que tá o cativando, né, da Dona Carolina. Bom, Dona Carolina que é uma criança, na verdade eles são super jovenzinhos. E aí esse romance com toda a água e açúcar do mundo acontece. Então cenas como eles passeando no lago e a Dona Ana, que é a avó, percebendo a movimentação, eles brigando, mas aquela briguinha bem de que a gente fala, nossa, os dois se gostam. Ou cenas como, eles estão numa mesa de jantar e aí o Augusto fica cutucando a Dona Carolina por debaixo da mesa. O mais estereótipo de um romance romântico encarnado aí nessa obra. O que acontece é que esse livro estourou, ele era um livro folhetinesco, lembram que eu disse pra vocês, aqueles que vinham no rodapé do jornal. A mulherada ficou louca com esse livro e elas compravam cada exemplar do jornal para ter o rodapé e poder conhecer um pouquinho mais da história da Dona Carolina e do Augusto. O Augusto ficava o tempo todo apaixonado pela Dona Carolina, mas evitando esse romance. E a gente percebe, a gente sabe que é porque, na verdade, desde a época que ele era criança e conheceu aquela menininha, ele achou que nunca mais ele ia se apaixonar por ninguém.
E aí, como o livro fez muito sucesso, e aí isso é um parêntese, bem como uma novela que tá fazendo sucesso, sabe? Que as pessoas vão adiando, vão deixando ela mais longa, porque tá dando ibope. A mesma coisa aconteceu com o livro. Então, nesse meio, os capítulos são sempre curtinhos. Mas nesse meio tem um monte de historinha inventada mesmo, que você consegue enxergar, que é só pra história seguir. Bom, o que acontece é que chega uma hora que o Augusto não consegue mais esconder e negar esse amor que ele tem pela Dona Carolina. Ele que era o cara que disse que nunca ia se apaixonar. Lembra que inclusive apostou com os amigos. Meu, se eu me apaixonar, se eu casar com alguém, vocês podem me pedir qualquer coisa. Eu aposto o que vocês quiserem, eu cumpro, porque nunca isso vai acontecer comigo, né? Tá apaixonadíssimo agora pela Dona Carolina. Ele não consegue mais esconder isso, não consegue mais fugir desse sentimento, e aí ele decide falar com a Dona Carolina sobre isso. Só que ele vai explicar pra ela por que ele fugiu tanto desse romance. E aí ele fala que é porque quando ele era criança, e conta a história, ele se apaixonou, ele tinha pra ele que a alma gêmea era aquela menina. Mas que quando a Dona Carolina apareceu na vida dele, ele teve que mudar a expectativa e entender que agora o amor da vida dele é ela. Meu, e aí bem romance romântico. Do bolso da Dona Carolina, envolto por uma fita azul de cetim, cai o quê? O camafeu. Ou seja, pasmem, tá? Você que é menino do Tinder, que nem responde a menina no outro dia, acredite, romances acontecem, nem que seja nos livros. A Dona Carolina era a menina por quem ele era apaixonado desde sempre, sem que ele soubesse. E aí, pessoal, é o típico final feliz. Se já não fosse bonitinha essa história, que é de fato um doce, ainda temos um desfecho melhor ainda. Esse livro que tá narrado em terceira pessoa o tempo todo, no final tem uma reviravolta no foco narrativo. Vou ler pra vocês, fica até mais fácil. Depois eu leio esse trechinho se der tempo. Mas olha o que acontece, esse aqui é o pós, tá? Depois que ele já tá apaixonado, tá conversando com os amigos. Aí um fala assim, ó, muito bem, disse por fim Felipe, que é o primo, né, o amigo dele. Quem pôs o fogo ao pé da pólvora fui eu, que obriguei o Augusto a vir passar os dias com Santana conosco. Tá vendo? Eu que ajudei esse romance dos dois. Então estás arrependido? Não, por certo, apesar de me roubares minha irmã, né, porque tá falando como se ela fosse irmã dele, finalmente para esse tesouro sempre teria de haver um ladrão. Ainda bem que fostes tu que o ganhastes. Mas, meu maninho, ele perdeu ganhando. Como? Estamos no dia 20 de agosto, um mês. É verdade, um mês, exclamou Felipe. Um mês, gritaram Fabrício e Leopoldo. Eu não entendi isso, disse a senhora Dona Ana, que é a avó. Por que eles estão todos felizes, assim? Ganham o quê? O que é dia 20? E aí, olha a aposta. Eu não entendo isso, disse Dona Ana. Minha boa avó, acudiu a noiva. Isso quer dizer que finalmente está presa a borboleta. Minha boa avó, exclamou Felipe, isso quer dizer que Augusto deve-me um romance. Já está pronto, respondeu o noivo. E como se intitula? A Moreninha. Então a gente descobre no final do livro que como se, né, claro que ficticiamente, né, mas como se quem estivesse contando a história pra gente era o próprio Augusto. Deu pra entender? Deu pra conhecer a história? Fala a verdade, gente, fofa, não é? Esse é o trechinho em que ele encontra o camafeu, tal. Olha isso, o meu camafeu, Dona Carolina exclamando, o meu camafeu. Que loucura é essa? Perguntou a senhora Dona Ana. Achei a mulher, brandava Augusto. Encontrei minha mulher. O que quer dizer isso, Carolina? Ah, minha boa avó, respondeu a travessa moreninha ingenuamente. Nós éramos conhecidos antigos. Ai, não dá uma arrepiadinha atrás da orelha? Lindos assim... Pessoal, galera, e assim a gente termina a nossa aula de hoje. Espero que vocês consigam ter entendido no meio de tantas histórias, de tantos personagens, um pouco da essência desse movimento. Eu sei que é meio difícil tentar ser otimista no que a gente tem vivido hoje, mas eu quero dizer pra vocês aguentarem firmes, entenderem que as coisas não estão bem. Eu sei que tá todo mundo falando tá bem, a gente sabe que não tá bem, mas a gente sabe que vai ficar bem. Podem contar comigo, mesmo quando vocês precisarem um abracinho virtual, me mandem uma mensagem, eu estou disponível. Logo menos a gente tem plantão para quem precisar tirar alguma dúvida. E semana que vem a gente continua nessa batalha, nessa luta que eu tenho certeza que vai ser
válida para algum momento, tá bom? Beijo grande para vocês, até semana que vem. Tchau, tchau, bom sábado!